1 Reis, capítulo 19. Hoje você vai me ouvir pregar um pouquinho diferente do que você está habituado. Dá para perceber que minha voz ela está bem debilitada, né? Na verdade eu nem sabia que eu teria condições de ministrar, porque a voz, essa semana eu estive com a minha voz bem ruimzinha, mas graças a Deus o Senhor nos deu graça de estar aqui nessa noite. Na verdade esse é o segundo culto que eu falo hoje, que eu ministro hoje, já ministrei hoje cedo, e agora é a segunda vez. Vamos lá, eu não falei o capítulo, né? 19, 8, coloca lá, 19, versículo 8, tá aí. A palavra que eu ministrei semana passada, eu parei aqui no versículo 8. 1 Reis 19, 8, quem já achou, diga amém. Amém. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou, quantos dias? 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, embalaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Guarda essa expressão que eu vou falar agora. E só eu fiquei, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. E Deus lhe disse: sai para fora, ponte deste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes, quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, fogo. Porém o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto, a sua capa, saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei, só eu fiquei, e busco a minha vida para me atirar. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando ali, unges a Hazael rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nimsi, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú. O que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também deixei ficar em Israel 7.000. Quantos mil ele disse? 7.000. Todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Vamos orar? Feche os teus olhos. Fala, Senhor, conosco nessa noite. Fala ao meu coração, ao coração da igreja, ao coração dos que me assistem agora. Senhor, que o teu Espírito Santo venha nos envolver nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor bem forte? Glórias a Deus. Todos de amém, queridos? Amém. Falamos semana passada como Deus usou o profeta Elias. E falamos da maneira que Deus insistiu com Elias. No momento que Elias derrota os profetas de Baal, 450 profetas de Baal, depois faz 400 profetas de Azera, 850 ao todo, e ele ordena que todos fossem mortos. Diz a Bíblia que Deus honrou Elias. Ele orou e Deus fez fogo descer do céu para responder a sua oração. Só que depois disso, Elias recebeu um rebote. Depois que ele tem essa grande vitória, é incrível que depois de grandes vitórias sempre vem uma luta. É muito incrível isso.
E a grande luta que veio foi uma palavra de ameaça de Jezabel. Amanhã, até essas horas, você também estará morto. E Elias foge por causa disso. Foi o que eu preguei semana passada. Quem esteve aqui lembra. Ele fugiu. E na hora que ele foge, diz a Bíblia que ele vai no deserto. Ele pede para que Deus tirasse a vida dele. E Deus foi tão maravilhoso, que Deus enviou pão nas brasas, enviou água, ele comeu, e Deus levantou Elias. Ele dorme pela segunda vez, Deus pela segunda vez. E uma expressão que eu usei semana passada foi: Deus insistiu com Elias. Posso ver amém, queridos? Amém. E ele come, ele se alimenta. Essa foi a palavra da semana passada. Se nós parássemos aqui, nesse momento, nós diríamos: Deus insistiu com Elias, Deus levantou Elias, e ele seguiu o seu caminho. Só que a história não diz isso. A continuação do texto vai dizer que Elias, ele novamente é tomado por um sentimento contrário. E é incrível como nós somos tomados por sentimentos, e nós precisamos tomar cuidado com os sentimentos que querem tomar conta de nós. Elias foi tomado por um sentimento que ele estava sozinho, que ele era o único que tinha sobrevivido em Israel, que não tinha mais ninguém junto com ele em fidelidade a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Que não tinha mais ninguém. E ele então começa a achar que só ele tinha sobrado. E é interessante porque a palavra de Deus vai dizer que Elias falou: Senhor, só ficou eu, só eu fiquei. E o que eu acho interessante dessa palavra é que o adversário, ele tem a capacidade de confundir a nossa visão. O nosso adversário, ele tem a capacidade de deturpar a nossa visão acerca das coisas. Eu vou dar alguns exemplos. Existem pessoas que chegam aqui e falam assim: pastor, Deus não está fazendo nada na minha vida. Mentira. Deus está fazendo sim, e está fazendo coisas maravilhosas na tua vida. Para e analisa. Alguém pode olhar para a igreja e falar assim: pastor, a igreja está passando por... Deus está nesse lugar, e eu tenho visto o que Deus tem feito aqui nesse lugar. A minha visão não pode ficar deturpada. Vou dar um outro exemplo. A pessoa começa a assistir noticiário de violência, que morreu não sei quem, que não sei quem foi atropelado, que uma moto foi roubada, que alguém teve o celular furtado, que alguém foi morto numa troca de tiro. A pessoa começa a ver só desgraça. O que ela começa a achar? Que a vida dela é uma desgraça também. Já parou para pensar que no noticiário não vai mostrar hoje que alguém doou sangue, e o sangue que a pessoa doou salvou 2 vidas, 3 vidas? Isso não vai mostrar no jornal. Não vai mostrar no jornal que alguém morreu, doou os órgãos, e tem pessoa que está vivendo porque alguém doou os órgãos para essa pessoa. Isso não vai mostrar no jornal. Eu falava com algumas pessoas semana passada e eu dizia: não aparece na notícia, avião saiu de São Paulo e Guarulhos, chegou nos Estados Unidos, chegou todo mundo bem, glória a Deus. Isso não aparece no jornal. Só aparece quando o avião cai. Só quando o avião cai. Chegou lá na Rússia, chegou lá na Europa, ninguém fala. Só vira notícia quando o avião cai. Se nós começarmos a olhar, nós vamos enxergar apenas problemas, apenas crise, apenas um lado negativo. Tem pessoas que elas entram em crise no seu casamento. Por quê? Me fala do seu marido.
Me fala da sua esposa. Como que é teu marido? Como que é tua esposa? Existem pessoas que só conseguem enxergar o lado negativo das pessoas. Ele é isso, ele é aquilo, ela é isso, ela é aquilo. Mas e as qualidades? Onde estão as qualidades dessa pessoa? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Isso é uma visão deturpada. Se você olhar para os problemas que essa igreja tem, são diversos. Mas se você olhar o lado positivo, são diversos. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Elias só estava enxergando o negativo. Então ele disse: eu quero morrer, eu quero largar, eu quero parar. E sabe o que eu achei interessante nessa palavra? Quando Elias começou a dizer para Deus: eu estou sozinho, não sobrou ninguém. Deus não tentou convencer Elias. Deus não quis mostrar o contrário para Elias. Aleluia! Deus não tentou chegar para Elias e falar assim: Elias, espera aí, eu vou tentar te explicar melhor. Espera aí, Elias, eu vou tentar te mostrar uma outra coisa. Deus não fez isso. Na hora que Elias falou: só ficou eu, tem mais ninguém que te serve aqui, Senhor. Sabe o que Deus fez? Ah, é? Então te levanta. E olha o que diz o versículo 15. Pega a sua Bíblia novamente. O Joyce não está lá em cima, né? Olha o que diz o versículo 15. Diz assim, ó: e o Senhor lhe disse: vai e volta o teu caminho ao deserto de Damasco. Primeira coisa que você vai fazer: unge Azael rei sobre a Síria. O que Deus falou para ele? Ah, é? Vai lá e levanta Azael rei sobre a Síria. Versículo 16: também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel. Posso ouvir um amém? Amém. Terceiro lugar, 16: e também Eliseu, pega Eliseu, filho de Zafate, e Abel Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Sabe o que Deus falou para ele? Vai lá e levanta Eliseu no teu lugar. Aleluia. Quem era Eliseu? Ninguém. Quem que era Eliseu? Ninguém. Sabe o que eu descobri? Que se eu parar, Deus vai respeitar a minha decisão. Que se eu escolher, não vou fazer mais. Que se eu decidir hoje, se eu chegar hoje e falar: missionária, está aqui a chave da igreja, está aqui, não vou fazer mais. Sabe o que eu descobri? Que essa obra, ela não vai parar para a glória de Deus. E se eu falar: não vou fazer mais, se eu decidir, não quero mais, sabe o que Deus vai fazer? Deus vai respeitar a minha decisão, a minha escolha. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Pastor, mas por que Deus não quis mostrar o contrário para Elias? Por que Deus não quis convencer Elias? Porque chega uma hora que Deus permite você tomar as suas escolhas e as suas decisões. Isso cabe, isso se aplica a tudo na nossa vida. Jezabel não parou Elias. O inferno não parou Elias. O diabo não parou Elias. Ninguém pode parar você. Aleluia! Só se você quiser parar. Só se você chegar e falar assim: eu não quero mais servir a Deus. Deus vai respeitar a sua escolha. Quando Elias falou: não quero mais, não vou continuar, Deus tinha um plano para a vida de Elias? Tinha. Só que Elias escolheu abortar o plano de Deus na vida dele. Ele falou: mas eu não quero mais. Deus falou: então eu vou levantar outro no teu lugar. E essa campanha que nós estamos realizando, a pastora está em cima, né? Pastora, você consegue colocar para mim a imagem da campanha, por gentileza? Essa campanha que nós estamos realizando durante esse mês agora de setembro, nós estamos falando sobre Elias. E aqui em Elias nós encontramos 7 milagres
7 milagres que Deus usou a vida do profeta Elias para realizar. Quantos milagres eu disse? 7. Está na agenda da semana, pastor. Agenda da semana. Desce. Aí. Não, está aqui embaixo. No teu agenda da semana. Aí. Isso. São 7 sinais, são 7 milagres que Deus usou Elias para realizar. 7 milagres. Está aqui, ó. Não vai dar para você ler porque está pequeno. 1 Reis 17. Ele profetizou uma seca em Israel. 3 anos e meio não choveu sobre Israel. E sabe o que foi o mais interessante? Ele disse: conforme a minha palavra. Não foi Deus. Ele falou e Deus honrou a palavra dele. O segundo milagre, diz a Bíblia, que ele multiplicou o azeite e a farinha da viúva. O terceiro milagre que ele realizou, ele ressuscitou o filho de uma viúva. 1 Reis 17. Depois ele foi e fez descer fogo do céu sobre o altar. 1 Reis 18. Depois ele profetizou: vai ter chuva, e vai ser uma chuva abundante. E diz a Bíblia que Deus enviou uma chuva abundante sobre Israel. Depois ele orou, Deus fez descer fogo sobre os soldados. Depois ele orou e atravessou o Rio Jordão a seco. Deus fez esse milagre usando Elias. E o último, Elias não provou a morte, ele foi transladado para a glória de Deus. Sabe Eliseu, que substituiu Elias? Se ele fez 7 milagres, sabe quantos milagres Eliseu fez? 14 para a glória de Deus. Sabe o que Deus mostrou para Elias? Se você parar, eu levanto alguém no teu lugar, que através da vida dele eu farei obras maiores. E nessa noite Deus quer levantar a mim e a você para fazer obras maiores na presença dele. Você pode aplaudir e exaltar o Senhor. Aleluias. Quando Deus me deu essas pregações, quando Deus me direcionou para trazer sobre Elias no mês de setembro, eu não imaginava o que Deus estaria fazendo nessa igreja. Não imaginava. Elias falou: vou parar, não dá mais para mim, só fiquei sozinho. E diz a Bíblia que tinha mais 7.000 homens que Deus poderia levantar, porque eles permaneceram fiéis na presença de Deus. Aleluia! É incrível como adversário, ele quer mostrar para mim e para você que Deus não tem feito nada. Deus tem feito coisas gloriosas na tua vida. Até aqui o Senhor tem te sustentado, porque o Senhor tem uma obra, um propósito na tua vida. E através da sua vida, em nome de Jesus, você pode glorificar e aplaudir o Senhor nessa noite. Aleluia. Aplaude o Senhor mais forte. Deus respeita. Deus respeita as nossas escolhas. Diga para essa pessoa que está ao seu lado: diga, Deus respeita as tuas escolhas.